E o primeiro óbito por Covid-19 no Piauí ocorreu há mais de 2 anos. Foi no dia 19 de março de 2020. De lá para cá, mais de 7.700 pessoas morreram por complicações da doença aqui no nosso estado. Uma média assustadora de 10 mortes por dia. Mas os primeiros meses de 2022 trazem uma ótima notícia e que você vai ver na reportagem de Christian Souza. O ano de 2022 registrou até agora mais dias sem mortes por Covid-19 que todo o ano passado. E olha que estamos apenas na primeira semana de abril. Os dados foram levantados junto ao painel epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde. Esses dados mostram de maneira muito clara que a gente vive um novo momento da pandemia, mas ainda em pandemia, portanto não acabou. Mas de fato, à medida que a gente foi avançando com a imunização da população, e era isso que a gente esperava, a gente foi verificando o número de casos novos, o número de adoecimentos graves e de internações hospitalares e o número de óbitos reduzindo. No ano passado inteiro, foram apenas 11 dias sem óbito por Covid-19. E em 2022, até o início desta semana, já houve 17 dias sem mortes por complicações da infecção pelo novo coronavírus no Piauí. É relevante destacar também a redução de 72% no total de óbitos no Piauí, comparando 2022 com o mesmo período do ano passado. Mas a pandemia ainda não acabou e especialistas estão preocupados com a aplicação da dose de reforço no estado do Piauí, que continua sendo baixa. O percentual da população com dose de reforço ainda está baixo. Esses dados reforçam a necessidade dos teresinenses procurarem sua dose de reforço e, nas situações já indicadas, a sua 4ª dose. É assim que a gente vai criar coletivamente uma proteção maior e a gente poder fazer com que esse momento que a gente vive agora, que é mais tranquilo, dure por muito tempo. Bom, e ainda falando sobre a queda no número de óbitos por Covid-19, nós vimos na reportagem do Christian Souza, a repórter Gorete Santos está ao vivo, ao lado do médico infectologista, que também é membro do Comitê de Operações Especiais da Fundação Municipal de Saúde, doutor Valfrido Salmito, que vai trazer informações sobre a redução desses números, Gorete? Bom dia para você. Eu queria que você questionasse com o doutor Valfrido a questão essa diminuição ocorreu por conta, acredito eu e os especialistas também, por conta dessa questão da vacinação. Como que está a realidade hoje dos hospitais públicos em relação à Covid-19? Também o que precisa ser feito para que esses números se mantenham em queda? Bom, são essas informações que acho que a gente tem que sempre reforçar aqui, Gorete, como imprensa. Sem dúvida, viu, Nayara? Bom dia novamente para você e para todos. É bom, a gente trazer essas informações que trazem ânimo para a população, com a redução do número de casos, redução de mortes também. A gente tem dados expressivos, a exemplo do que já foi dito na reportagem. A gente conversa, portanto, com o doutor Valfrido Salmito, ele que é membro do COI municipal, trazendo mais esse reforço, inclusive em relação às internações. Doutor Valfrido, como é que está a ocupação de leitos? A gente viu, infelizmente, ano passado, chegar a mais de 2.000 casos no estado do Piauí, no espaço de 24 horas. Hoje a gente consegue respirar aliviado. Em 2022 a gente já teve 17 dias durante este ano sem nenhuma morte, enquanto o ano passado inteiro, apenas 11 dias, a gente teve também registro de 0 mortes, Então a gente traz um alívio maior. Como é que está a questão da ocupação desses leitos neste momento? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos. Na verdade, a gente teve uma expressiva redução no número de casos, A gente está na faixa verde, segundo aqueles critérios lá do CDC. Temos diminuição também do número de óbitos, do número de internações. Nós estamos naquela faixa verde, em que aqueles critérios do CDC colocou para a gente como os novos critérios para a gente classificar a pandemia. Nós estamos no melhor momento, com uma redução expressiva do número de casos, ou seja, não há pressão sobre o serviço de saúde por conta da Covid-19. Vivemos um bom momento, a gente flexibilizou o uso de máscaras para ambientes abertos e fechados por conta dessa situação, mas a gente ainda faz aquele alerta para aquelas pessoas que não tomaram a dose de reforço ou a 4ª dose,
para os pacientes imunodeprimidos que o faça, para que a gente mantenha esses bons números e que a gente possa retornar às nossas atividades normais, que eu acho que é isso que todo mundo espera. Sem dúvida, a vacinação ela tem, digamos, o maior peso sobre tudo isso, né, doutor Valfrido? O senhor fala dessa questão da dose de reforço, a gente observa também muita gente que acabou não completando esse esquema vacinal. Daqui para frente, qual que deve ser a conduta de cada um nesse processo de estabilização? A conduta principal, Gorete, que eu acho que deve ser tomada individualmente e como sociedade é a gente se preocupar com o nosso calendário vacinal, tomar a dose de reforço. Os pacientes imunodeprimidos, idosos, podem e devem continuar usando máscara, porque são pacientes mais vulneráveis. Mas eu acho que a vacinação, completar o esquema vacinal é hoje a medida mais importante no combate à Covid para que a gente mantenha esse atual cenário de poucas internações, baixo número de casos e menos complicações, menos óbitos, obviamente, como vivemos o ano passado, né? O ano passado nós tivemos uma quantidade imensa de óbitos e de internações e de sobrecarga do serviço de saúde e a gente não gostaria, não quer, claro, obviamente, voltar a essa situação. Depois de tudo que vivemos, muito obrigada, doutor Valfrido, pelas informações prestadas mais uma vez aqui no Notícia da Manhã. E aí, Nayara, o doutor Valfrido falava assim, da importância, né, do reforço da vacinação contra a Covid-19 e a gente traz para você também esse calendário que está ocorrendo aqui em Teresina em relação às doses contra a Covid-19. A gente tem, inclusive, 2 postos que estão sendo destinados para o público em geral que por algum motivo não completou o esquema vacinal. Vamos seguir, então, com esses dados. Olha, a gente tem, vamos começar, portanto, para as 3 primeiras doses, primeira, segunda ou a dose de reforço. Deve seguir o cartão de vacinação, né, para as pessoas a partir de 5 anos de idade. E os locais são os terminais de integração do Bela Vista, na Zona Sul, ou o Itararé, na Zona Sudeste de Teresina. E aí a gente traz agora um outro público também que deve ser vacinado contra a Covid-19, só que com a 4ª dose ou a 2ª dose de reforço, o público de idosos. Aqui em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde optou por dividir esses públicos em alguns dias da semana para poder facilitar o acesso, evitar aglomeração, ficar mais fácil. E aí, nesse caso dos idosos, eles devem se dirigir a 5 postos, qualquer um deles. É o CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados na Santa Maria da Codipe, e os terminais do Livramento na Zona Sudeste, Buenos Aires na Zona Norte, Parque Piauí na Zona Sul e Zoobotânico na Zona Sudeste. A divisão dos dias. Hoje, amanhã e sábado devem ir os idosos que têm a partir de 75 anos de idade. Na próxima semana, nos dias 11, 12 e 13, quem já completou pelo menos 70 anos. Dias 14, 15 e 16, a partir de 65 anos de idade. E nos dias 18, 19 e 20, aqueles que têm mais de 60 anos. Vale lembrar que aqui na capital, essa dose de reforço contra a Covid-19, a 4ª dose, ela está sendo aplicada ao mesmo tempo da vacina contra a gripe. Então, os idosos que vão se dirigir já recebem os 2 imunizantes, contra a influenza e contra o novo coronavírus. Nayara?